Olá pessoal, hoje a gente vai para a nossa aula de número 6, que é modelagem descendente de montagem. Então o nosso slide de orientação aí que vocês receberam diz para abrir os arquivos de peças no SolidWorks e fazer a montagem seguindo as orientações. Então a gente vai trabalhar com a montagem desse conjunto, que é um torno de bancada, né? Onde algumas peças estão faltando e a gente vai modelar essas peças dentro da montagem. Aqui tem uma introdução que fala um pouco sobre o que é a modelagem descendente da montagem, né? A gente vai ver esses conceitos durante a execução do exercício. Bom, então a nossa tarefa é criar uma peça no ambiente de montagem, né? Essa é a nossa primeira tarefa. Então aqui segue o passo a passo. Passo 1, abrir a montagem Machine Vice. Então a gente pode encontrar o arquivo que eu disponibilizei para download, abrir ele, descompactar os arquivos e abrir a montagem Machine Vice. Aqui aparece um alerta dizendo que a peça foi criada em uma versão educacional, não tem problema nenhum. Passo 2, inserir um novo componente. Esse passo é importante porque a gente vai inserir um componente que ainda não existe. Tá? Então, seria mais ou menos como se a gente criasse um arquivo dentro dessa montagem. Então, inserir componentes, uma nova peça. Aqui é a orientação do plano onde deve ser criada a peça. Criar nova peça. E seleciona o plano indicado. Então, a peça foi criada dentro da montagem, ó, peça 2, Machine Vice. Essa peça ela ainda não tem desenho nenhum. Dentro do arquivo da peça vai ter somente um sketch que ainda não está nem concluído. Passo 3. Então aqui ele orienta renomear a peça para JAWPlate. A gente pode clicar aqui, ó. Essa peça criada, ela tem os planos, né, a origem e um esboço como qualquer outra peça. A gente pode renomear essa peça como JAWPlate. Então agora a peça tem um novo nome, mas ela ainda está criada dentro de Machine Vice. O passo 4 diz para a gente converter as entidades aqui para criar um contorno da peça. Como o Sketch ainda está aberto, ainda estou na edição do Sketch, eu posso vir aqui selecionar a face que eu queria e clicar lá em converter entidades. Ctrl 8 a gente observa o nosso sketch de forma perpendicular. Observe que é mais ou menos isso que a gente queria no nosso passo 4. Passo 5, a gente deve criar um volume dessa peça aqui com uma extrusão de 5 mm. Recurso, ressalto extrudado, 10, a gente bota 5 mm. Bom, agora a gente pode observar que a peça ela a gente já consegue visualizar essa peça. Passo 6, a gente deve salvar todos os componentes. Tá? A gente vai primeiro salvar esse componente dentro da montagem. Então vamos ao arquivo, a gente pode sair da edição da peça. Então a gente pode observar que a peça aparece na árvore de recursos, aparece com um símbolo de reconstrução. Então a gente pode clicar aqui em cima em reconstruir ou clicar em Ctrl B. Esse símbolo ele aparece quando existe a necessidade de reconstruir a representação gráfica que está sendo apresentada para a gente. Então, arquivo, salvar todos. Ó, a primeira parte do exercício a gente vai salvar internamente, salvar dentro da montagem. Isso quer dizer que a peça JAWPlate ela não vai existir fora da montagem. Ela vai existir somente aqui dentro dessa montagem. Está salva junto com o arquivo de montagem. Passo 7. Insira uma nova peça usando a face da base 2 mostrada. Então está aqui, a nova peça ela deve ser inserida nessa face.
Então a gente vai vir aqui em inserir, nova peça. Selecionamos a face que a gente quer. Está inserida a nova face. Passo 8. Converter as arestas. Então aqui ele indica algumas arestas e a gente deve converter essas arestas. Então aqui a gente seleciona essa face, converte as entidades. Utiliza a ferramenta de aparar entidades para remover as arestas que não interessam. E agora a gente arrasta as extremidades ali para a região que a gente tem interesse. Ok. Então agora nós temos uma representação compatível com o passo 8. Passo 9. Complete o esboço de acordo com essa orientação aqui. Primeiro a gente pode observar uma simetria, né? Então a gente pode criar esse eixo de simetria, desenhar um lado do esboço e espelhar para o outro. Ctrl 8. Vamos criar a linha de simetria. Agora a gente pode copiar essa entidade aqui, ó, com offset de entidade. Então essa entidade, então essa aresta ela tem 1 milímetro de distância da aresta que ela está sendo copiada. Então está feito aqui o esboço. A gente pode unir essas duas. Vamos dar mais uma olhada aqui. 10 minutos. Opa, aqui não ia até lá embaixo. Tem uma distância de 4 milímetros. Então a gente pode, por exemplo, apagar esse pedaço aqui. E colocar a distância de 4 milímetros. Agora a gente pode espelhar os lados. Espelhar entidades. Qual que é as entidades que eu quero espelhar? São essas aqui. Essa daqui de cima não precisa. Selecionei o Ctrl e cliquei. Removeu. Essa daqui também não. O eixo que eu quero espelhar as entidades é esse aqui. Confirma. Está espelhado. Fazer uma extrusão de 25 milímetros. Então a gente faz o recurso. Ressalto extrudado. Agora seria 25 milímetros. Confirma. Agora a gente deve sair do módulo de edição, renomear a peça com o nome de Sliding Jaw. Salve as peças internamente. Então a gente repete o mesmo processo, salvar todos, salvar as peças internamente. Próximo passo.
Então a gente vai ocultar a primeira peça que a gente fez e vai editar a segunda. Para ocultar a peça, a gente seleciona ela, aperta com o botão direito e vai em ocultar. Agora a gente deve editar o componente. A gente pode clicar com o botão direito, clicar em editar peça. Pronto. Agora eu estou editando a peça dentro da montagem. A gente deve criar uma nova extrusão. Selecionar essa face, um ressalto. A gente vai converter essas entidades aqui e vai criar um ressalto de 10 milímetros. Passo 12. A gente deve criar um furo com offset de 2 milímetros. Aqui, então a gente vai... eu posso ir direto em corte extrudado, que ele vai pedir para criar um esboço. Ou eu posso primeiro pegar a face, pedir para criar um esboço e depois fazer o corte extrudado. É a mesma coisa. Para selecionar a aresta que eu preciso agora, eu posso selecionar ela dessa forma aqui. Ó. E vou converter ela com offset de 2 milímetros. Observem que está invertido. Então, clique em inverter. Ok. Recurso. Corte. Bastante. Passo 13. A gente deve abrir a peça separadamente. E agora a gente está dentro do arquivo de peça. Mas observem que esse arquivo de peça está vinculado à montagem ainda. Adicione um filete de 2 milímetros à aresta. A gente pode selecionar essa face aqui e pedir um filete de 2 milímetros. É mais ou menos isso que a gente precisa. Agora a gente deve criar um rebaixo aqui de 5 milímetros de profundidade e offset de 3 do furo. Agora eu posso criar um esboço nessa face e converter as entidades com 3 milímetros de offset. Depois fazer um recurso de corte extrudado de 5 milímetros de profundidade. Uma outra orientação. A gente segue criando um novo esboço, convertendo as entidades. Extrudar o esboço até a superfície. Então a gente vai em recurso, extrusão, vai selecionar até a superfície e vai selecionar até essa superfície aqui. Então agora a gente vai fechar a peça e vai
salvar e vai clicar em sim, dizendo que eu quero reconstruir a peça. Nesse momento ele reconstrói a representação gráfica da peça no ambiente da montagem de acordo com os arquivos da peça. Então agora a gente deve inserir uma nova peça de acordo com as orientações. Está aqui a peça. A gente pode arrastar ela para o SolidWorks. E posicionar de acordo com as orientações. Adicione uma nova instância de GeoBlade. Tá, então agora a gente pode fazer isso de várias formas. A gente pode tornar a peça... O que eu preciso é um segundo modelo dessa mesma peça aqui. Posso fazer isso de várias formas. Uma das formas é clicando na peça aqui e fazendo Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V. Copiei a peça. E posso reposicionar ela da forma que eu quiser. Pronto. Alterações. Clique duas vezes no recurso Extrude 1 da base 1 e altere o valor da dimensão de 70 para 90. Então a gente vai aqui na árvore de recursos, base 1, Extrude 1, a gente clica duas vezes e troca a dimensão de 70 para 90. Ó. Observe que agora a peça apareceu com aquele símbolo de reconstrução. Quando eu clicar em reconstruir, a representação gráfica dela vai ser alterada. Ó, reconstruir, a peça aparece com a nova dimensão. Extrude 2 da base 1 e altere o valor de 45 para 65. Extrude 2 da base 1 de 45 para 65. Essa é uma forma de mostrar para vocês como as dimensões da peça podem ser alteradas no ambiente de montagem, tá? Isso é importante para a hora que vocês estiverem projetando alguma coisa. Passo 20, reconstrua. A gente já fez, ó, eu cliquei em Ctrl+B, que é um atalho. Passo 21, salve as peças em um arquivo externo. Então a gente vai em arquivo, salvar todos. Salvar em um arquivo externo. Ok. Observem que agora as peças não estão mais com o sinal de dependência da montagem principal. Passo 22. Agora cada peça é um arquivo em separado. Tá? A gente pode salvar e fechar os arquivos e abrir a peça GeoPlate em separado. Então vamos fazer isso. Fechar, os arquivos são todos salvos. A gente vai aqui na nossa pasta. Agora existe o arquivo GeoPlate aqui. Observe, ele foi criado agora. Então a gente pode abrir ele no SolidWorks. Observe que agora essa peça ela é um arquivo em separado, né? As alterações na montagem que acontecerem não vão ser atualizadas diretamente nesse arquivo aqui. Tá?
O que a gente pode observar aqui também é que existe esse símbolo aqui, ó, com uma interrogação no final. Essa interrogação está presente no esboço. Se a gente for em editar esboço, a gente vai ver que o esboço dela não tem nenhuma dimensão. Ó, essas dimensões são todas importadas da montagem. Ó, agora editar no contexto. Então a gente pode clicar aqui e tem um recurso de editar no contexto. Quando a gente clica em editar no contexto, ele pula diretamente para a montagem em que a peça foi criada. Outra coisa que pode ser feita aqui é clicar na peça e listar todas as referências. Aqui aparecem todas as arestas e as faces que fazem parte de outra montagem. Agora a gente vai listar as referências quebradas também. Não tem nenhuma referência quebrada nessa peça. E agora a gente vai bloquear todas. Ó, todas as referências externas de GeoPlate serão bloqueadas. Você não poderá adicionar nenhuma nova referência externa até que desbloqueie as existentes. Ok. A gente observa que a representação aqui, ela do interrogação passou por um asterisco. Então as referências estão bloqueadas. A gente pode desbloquear essas referências novamente. Voltou para a interrogação. Passo 25. Salvar uma cópia de Sliding Jaw com o nome de Free Sliding Jaw. Vai clicar com o botão direito em Sliding Jaw. Vai abrir a peça. E vai clicar em Salvar como. Salvar como uma cópia e abrir. Então, o nome vai ser Free Sliding Jaw. Ok, agora a gente está editando uma peça que é Free Sliding Jaw. Agora a gente vai editar o Sketch 3 do corte extrudado, onde ele tem um offset. Corte extrudado, vai editar esse esboço e vai deletar o offset. A gente vê que o esboço ficou indefinido, né? Da mesma forma que o esboço ficou indefinido, desapareceu a relação de dependência no nome do esboço e no nome do recurso. Então, como não existe mais a dependência da montagem, a gente pode adicionar essas dimensões. Então, a gente pode adicionar uma nova dimensão aqui, 10 milímetros. Para tornar esse esboço definido, eu posso, por exemplo, tendo certeza que ele está na posição correta, eu posso fixar a posição do centro. Sair do esboço. Observe que agora aquele esboço ali não depende mais da montagem. Passo 29, a gente vai usar um recurso que é exibir e excluir relações. Então a gente vai editar o sketch da segunda extrusão, onde o esboço está todo definido, mas ele está com dependências da montagem. Então a gente vai selecionar o esboço aqui, vai em exibir e excluir relações, e a gente vai excluir todas as relações. Então agora não existem mais relações desse esboço com a montagem. O que a gente pode fazer também é definir totalmente o esboço com esse recurso. Então a gente pode selecionar aqui e definir totalmente o esboço.
Então eu quero definir todas as entidades do esboço. Então ele vai calcular algumas relações ali que são necessárias para definir completamente esse esboço. Ó, então o esboço agora está todo definido, com dimensões, sem depender da montagem que ele foi criado. Então a gente pode fazer a mesma coisa com a primeira extrusão. Esboço 1, editar esboço. Posso vir aqui, exibir e excluir relações, excluir todas as relações. E agora eu posso definir totalmente o esboço. Agora observe que não existe mais uma relação de dependência em nenhum dos esboços ou recursos com a montagem. Essa peça está completamente independente. Tá, ok. Agora salva e fecha todos os arquivos. Então agora a gente vai abrir uma nova montagem, que é Free Machine Vice. Em Free Machine Vice a gente vai adicionar um posicionamento mecânico, né, de parafuso, onde a cada revolução a morsa ou o torno vai fechar meio milímetro. Bom, nesse momento, quando a gente movimenta aqui, não existe uma relação de parafuso na morsa, né? Então a gente pode adicionar essa relação selecionando posicionamentos mecânicos, parafuso, e selecionando as duas faces ou dois corpos ali que fazem parte daquele posicionamento. A gente pode inverter o sentido de acordo com a necessidade. E observar que quando a gente rotaciona essa peça, a morsa vai abrindo e fechando, de acordo com o que foi estabelecido na relação. Observação, ele diz para movimentar de acordo com o que a gente fez ali. Então vocês devem salvar todos os arquivos da pasta e zipar e enviar no nosso sistema. Tá ok, pessoal? Essa foi a aula 6 de modelagem descendente. A gente deu uma passada por vários recursos importantes aí. Até mais.